Olá, turma do quarto ano, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje, segunda-feira, dia 19 de outubro, vamos dar início. Peguem o livro de história de vocês, abram na página 258, nós iremos falar sobre os indígenas de hoje. Então, vamos lá. Desde que os europeus aqui chegaram, nem sempre as relações com os indígenas foram pacíficas. Na verdade, foram de intensos e grandes conflitos, e não é difícil encontrarmos registros de tribos inteiras completamente dizimadas por meio desses conflitos. Não há um número exato para a quantidade de indígenas que viviam no Brasil à época da chegada dos europeus, mas sabe-se que havia muitos, variando entre 1 e 10 milhões. Essas estimativas dão uma ideia do tamanho do extermínio que foram submetidos indígenas. Tudo isso porque era lógico que os indígenas que já ocupavam o território lutassem para manter o que é seu naturalmente. Muitas dessas sociedades indígenas foram extintas por diferentes fatores, todos ligados à ocupação europeia. Uso das armas, doenças trazidas, cujo contágio ocorreu em decorrência do contato, e políticas que visavam mudar a cultura dos indígenas. As lutas pelos territórios, em sua maioria, eram bastante desiguais, pois os indígenas não conheciam as armas e lutavam de maneira mais rudimentar, sem grandes chances de, ao final, vencer. Uma quantidade enorme de indígenas foram mortos por causa das doenças trazidas pelos europeus. Algumas dessas doenças atualmente são muito simples de serem tratadas, como gripe, sarampo e coqueluche, mas também trouxeram doenças difíceis de serem combatidas, como a tuberculose e varíola. Todas matavam os indígenas porque não tinham imunidade contra elas. As políticas que visavam mudar a cultura dos indígenas foram permanentes e começaram com a ação dos jesuítas. Depois de tantos anos de colonização, os indígenas sobrevivem. É difícil, mas eles têm tentado manter suas tradições culturais. Tal situação é fruto da maneira como foi feita a ocupação europeia. Nos últimos anos, a população vem apresentando aumento na quantidade de indivíduos que se declaram indígenas, mas quando pensamos na sua distribuição no território nacional, infelizmente ainda são um pequeno percentual de toda a população brasileira, embora formem uma parcela significativa com enorme diversidade cultural. Então aí eles estão relatando, né, que eles tiveram muita dificuldade, né, com a chegada dos europeus, tiveram muitas doenças e muitos morreram, né? Vocês percebem que tinha muitos indígenas, né? Assim, a estimativa que se tinha era de muitos indígenas, mas que ao longo do tempo eles foram morrendo, porque eles não aceitavam a escravidão europeia, né? Eles não queriam, eles já estavam aqui, eles já tinham as terras. Como que eles iam aceitar que pessoas de fora chegassem e ocupassem e queressem que eles trabalhassem para eles? Atualmente no Brasil, estima-se que vivem 460 mil indígenas, distribuídos por 225 sociedades tribais. Esses dados se referem àqueles que vivem exclusivamente em aldeias, não se contando, por exemplo, quem vive em sociedade urbana ou rurais. Essa distribuição também foi reflexo da ocupação europeia, já que obrigou os indígenas a mudarem para o interior do país, pois as populações que ocupavam o litoral foram completamente dizimadas ou dominadas, e aquelas que conseguiram fugir foram para o interior para evitar contato. Nos dias atuais, apenas os funiôs, em Pernambuco, os machacales, em Minas Gerais, os xoclengues, em Santa Catarina, e os guaranis, em diversos estados do sul e sudeste. Conservam sua língua original, mesmo situados bem próximos às áreas urbanas. É importante pontuar que os guaranis tiveram que migrar do oeste em direção ao litoral recentemente. Infelizmente, as demais sociedades indígenas que ainda sobrevivem no Nordeste e Sudeste do Brasil perderam completamente a sua língua nativa e só utilizam o português. Embora historicamente tenham sido bastante atacados,
Há grupos indígenas espalhados por todo o território nacional, com exceção do Piauí e Rio Grande do Norte. Mesmo assim, nesses estados vem aumentando o número de pessoas que se declaram indígenas, né? Então, assim, com o tempo, muitos até, né, deixaram de viver nas tribos, né? Vieram para a cidade e começaram a viver, né, como nós, né? Trabalhando, né, em vez de caçar, morando em casas em vez de ocas. Então, muitos migraram para essa vida porque, enfim, muitos até já acostumaram, né? Então, vamos lá, vamos fazer aí as páginas 261 até a 264. Façam, pausa o vídeo, façam e retornem para a gente fazer a nossa correção, certo? Então, para quem já terminou, vamos lá. Número 1. Escreva a resposta de cada uma das perguntas. Letra A. Como eram as relações entre os indígenas e europeus que aqui chegaram? Nem sempre as relações, né, entre eles foram pacíficas, né? Teve muita resistência, né? Letra B. O que acontecia entre indígenas e europeus? Aconteciam intensos e grandes conflitos, né? Principalmente pela posse das terras indígenas, né? Que os europeus queriam as terras, né? Letra C. O que ocorreu com grande parte das tribos? Tribos inteiras foram dizimadas devido aos conflitos com os europeus, né? Tribos inteiras, então, foram destruídas. Quando eles falam dizimadas, é porque foram destruídas. D. Qual é a estimativa do número de indígenas que viviam no território brasileiro na época da chegada dos europeus? A estimativa era de 1 e 10 milhões, né? Que lá está falando no texto. Letra E. Que ideia essas estimativas nos dão? Bom, dá uma ideia de tamanho, né? Uma ideia do tamanho do extermínio e que foram submetidos os indígenas, né? 2. Escreva a explicação dos motivos que levaram muitas sociedades indígenas à extinção. Então, tem lá o uso das armas, né? Doenças e políticas, né? Então, assim, o uso das armas, eles lutavam, né? De maneira rudimentar, né? Aí, para vencer, para não dar chance dos indígenas vencerem, né? As doenças foram as doenças que eles trouxeram, né? Os europeus trouxeram, né? Gripe, coqueluche, né? E as políticas eles tentaram manter, né? As suas culturas, mas os europeus, né? Com a política deles, queriam mudar tudo que eles já tinham, né? De cultura, de tudo. 3. Pesquise e escreva exemplos de práticas que os indígenas têm adotado atualmente para manter suas tradições culturais. Então, essa aí vocês pesquisem e a gente comenta sobre ela na aula Zoom. 4. Classifique as afirmativas escrevendo entre os parênteses. V se forem verdadeiras ou F se forem falsas. Estima-se que vivem 460 mil indígenas distribuídos por 225 sociedades tribais. Essa alternativa aí é verdadeira, né? Esses dados se referem àqueles que vivem em aldeias. Também é verdadeira. Inclui-se também indígenas que vivem em sociedades urbanas ou rurais. Não, essa alternativa aí é falsa, né? Lá no texto deixa bem claro que essa estimativa são dos indígenas que vivem em aldeias. A distribuição demográfica também foi reflexo da ocupação europeia. Verdadeiro também. A ocupação obrigou os indígenas a permanecerem no interior do país. Falsa, né? A ocupação foram alguns que foram, né? Alguns que fugiram para o interior do país, né? As populações que ocupavam o litoral foram completamente dizimadas ou dominadas, verdadeiro. E aqueles que conseguiram fugir para o interior para evitar contato. E essa é verdadeira, né? Eles conseguiram fugir para o interior para evitar o contato com os europeus. Aí essa tá certa, certo?
5. Pesquise informações sobre sociedades indígenas indicadas, como por exemplo a Funiô, que vive em Pernambuco. Elas mantêm a sua língua, né, a nativa, né? Eles têm convívio com os indígenas, usam cocares e pinturas corporais sempre. A Machacali, que é em Minas Gerais, suas armas tradicionais são arco e flecha, confeccionam cerâmicas, usam a língua do tronco linguístico macro-G. A Xocleng, que fica em Santa Catarina, eles eram nômades. Acreditavam que o homem era o único responsável pelas características físicas da criança e davam grande valor à família. E o Guarani, que vivem em diversos estados do sul e sudeste, são profundamente espirituais. Foram um dos primeiros a serem encontrados pelos portugueses quando chegaram aqui. O maior grupo existente hoje é o Kaiowá. Leia as legendas, observe as imagens sobre a situação atual dos indígenas no Brasil e relacione a legenda à imagem correspondente. Então, olha lá, conservam a sua cultura, né? Tem aí letra A, conservam sua cultura, são expulsos de suas terras. Então, conservam a sua cultura vai ser a terceira imagem aí, né? São expulsos de suas terras por brancos que desmatam as florestas, vai ser a quarta imagem. E luta por seus direitos, a primeira. Convive bem com alguns brancos, a segunda. E buscam ajuda médica dos brancos, a última, né? Então, a sequência é essa aqui. C, D, A, B, E. Certo, pessoal? Então, essa foi nossa aula de história de hoje.